Atrasadinha que estou, vamos lá. Vou colocar aqui. Só virar. Gente, tô colocando aqui. Oi, Mi, tudo bem, gente? Tô aqui tentando colocar nos comentários o título. Oi, Evelyn, tudo bem, minha linda? Depressão e ansiedade, vamos entrando. Tudo bem? Como é que estão? A Ju tá aí. Aí, beleza. Agora deixa eu fixar aqui. Gente, eu não sei que esse negócio hoje tá terrível. Vamos lá. Aqui, fixar. Pronto. Aí, agora sim. Agora, vamos ver, cadê eu? Ah, pronto, gente. Deixa eu ajeitar esse cabelo. É 1 segundo para esse cabelo desajeitar, né? E aí, como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Tudo bom? Gente, muito bem-vindo. Parece que faz 1 ano que eu não faço live. E não faz nem 1 semana, né? Porque eu fiz uma surpresa semana passada. Vocês estão bem? Como é que vocês estão, gente? Já fiz bastante live com esse tema no comecinho da quarentena e recebi uns feedbacks muito legais pelo direct. Um pessoal que falou pra mim, Kari, não vou conseguir participar, infelizmente, mas estou muito feliz. Teve uma seguidora, não é nem paciente minha, ela disse que ela teve alta dos medicamentos de depressão com tudo que ela colocou em prática nas lives do começo do ano, e realmente eu tenho absoluta certeza que essa live, ela é assim, vida antes e depois. Se vocês colocarem tudo que vocês vão aprender em prática, eu tenho absoluta certeza que não importa a causa, a gente vai falar muito sobre a causa, tanto da depressão quanto da ansiedade, o que é, e quais os alimentos e quais os suplementos e tudo que a gente pode fazer de uma forma natural e relacionado ao nosso estilo de vida com relação a essas duas doenças que vêm crescendo muito, né? Já era de se esperar mesmo, porque até mesmo antes da pandemia, o número de pessoas com, na verdade, estresse crônico, ansiedade, né, que está super relacionado, ansiedade e depressão, são números que vêm crescendo muito, e com a pandemia, o número de medicamentos dessas doenças, eles na verdade mais do que dobraram, eles triplicaram, né? E já era de se esperar, porque toda mudança brusca na nossa rotina, juntando com todo o nosso estilo de vida, com toda a tecnologia, vem influenciando muito. Deixa eu explicar as regras dessa live, que vai ser um pouquinho diferente. Você já tá até se habituando um pouco, né, gente? De como é que tem sido. Então, no finalzão, tá? Então, assim, se vocês... se tem alguém aqui que é a primeira vez que tá aqui na live, se tiver, dá um oi, se for a primeira vez. Não se esqueçam de mandar aqui o aviãozinho para convidar sua amiga, seu amigo que precisa ouvir sobre esse tema, tá? Não importa se está fazendo tratamento psicológico, uma coisa não interfere na outra, muito pelo contrário, vai ajudar, tá? Não importa também se tem diagnóstico ou não, às vezes a gente vai falar um pouquinho dos sintomas relacionado a isso, que às vezes as pessoas acham que é depressão e não é, né? Eu vou explicar essa diferença e o que vocês podem fazer. Então, se você é a primeira vez que tá aqui, me dá um oi só, eu vou me apresentar. Como que vai ser o lance, tá bom? Eu já vou desativar os comentários para eu não ficar distraída olhando, tá? O que vocês tiverem de dúvida... Ah, nessa aqui é Vanessa, seu nome, linda? Muito bem-vinda, já vou me apresentar e explicar como é que funciona. Muito bem-vinda, viu? E tá vendo assim, ó, tanto ela quanto as pessoas que ainda não sabem, né? Onde vocês escrevem nos comentários tem um pontinho de interrogação, tá? Nesse pontinho de interrogação vocês vão deixando as dúvidas, que lá no finalzão, quando eu desativar os comentários, vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem sobre o tema e sobre tudo que eu tô falando. Por que a gente deixa pro final? Porque às vezes durante o que eu vou falando, já vai ter a resposta, tá? Mas vocês podem perguntar à vontade, que nos últimos minutos, assim, a gente vai separar para isso. Tudo bem, gente? Posso começar? Já convidaram todo mundo? Tia, tio, amigo, amiga, filho, mãe, pai, vô, tá bom? Eu já vi que mandaram uma pergunta agora, mas eu vou responder tudo no final, beleza? Posso começar, então? Falar mesmo? Então tá bom, eu vou me apresentar aqui, deixa eu só desativar os comentários, tá?
Aí, vamos lá, agora me ajeito. Bom, então para você que é a primeira vez que está aqui, meu nome é Karen Corsini, sou nutricionista, atendo nessa parte clínica há mais de 10 anos, atuando sempre dentro da nutrição integrativa, que é uma linha onde a gente enxerga o corpo como um todo, tá? A nutrição, ela tem um papel muito importante em vários aspectos da nossa vida, então às vezes a gente pensa que é só para emagrecer, ganhar massa muscular, ficar lindona, né? Mas ela vai muito além disso, por quê? Porque todos os nossos órgãos, as nossas células dependem de nutrientes para expressar o máximo de saúde possível, né? Então, eu gosto muito de comparar o processo de se alimentar de uma forma direito como se a gente tivesse nosso corpo como comparado a um carro de boa qualidade, vamos pensar uma Ferrari, que você é uma Ferrari, né? E aí você coloca uma gasolina adulterada lá, obviamente que ela não vai funcionar, ela vai engasgar, ela vai trazer vários problemas, né? Então, a gasolina de boa qualidade vai fazer com que esse automóvel funcione. Então, são várias coisas que a gente pode de verdade se comparar a um carro mesmo, né? Então, a nutrição ela vai muito além e hoje, até o final aqui comigo, você vai descobrir qual é o processo, né, relacionado ao nosso estilo de vida, nossa alimentação, com o que a gente chama de depressão e ansiedade, tá bom? Então, assim, eu quero primeiro trazer aqui algumas informações importantes sobre a ansiedade e o processo de depressão, tá? Na verdade, tudo isso é algo químico relacionado à quantidade de neurotransmissores que a gente fabrica. E para quem não sabe, o órgão que produz a maior parte dos nossos neurotransmissores é o nosso intestino, né? Então, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que eu bato nessa tecla de saúde intestinal, não só com relação a quantas vezes eu vou no banheiro, se eu sou constipado, se eu tenho diarreia, não, tá? Claro que isso é muito importante, mas tem muitas pessoas que que vão ao banheiro diariamente, aparentemente não tem nada, mas tem o que a gente chama de disbiose, né? Então, o que é disbiose? É aquele desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, para quem não sabe, o nosso intestino, ele carrega quilos de bactérias, né? Existem bactérias boas e ruins, vamos dizer assim, de uma forma mais popular, para vocês conseguirem entender. Então, imagina que essas bactérias boas, né? Elas fazem uma proteção e elas também ajudam na fabricação de mais de 500 milhões aí de neurotransmissores. Entre eles, tá? Tem um muitíssimo importante, eu quero começar aqui a falar de depressão, né? Porque a serotonina é o principal neurotransmissor que falta, que as pessoas são deficientes quando existe um diagnóstico de depressão. Tanto é que os antidepressivos, o que eles fazem? Eles pegam a serotonina que é produzida pelo corpo e prendem dentro da fenda sináptica, que é um lugar no cérebro, para que ela fique ativa ali, né? Então, ela é o principal. Todo antidepressivo, vocês vão ver lá, ele é recaptador de serotonina, né? É isso que eles falam. Só que acontece, tem pessoas que nem fabricam esse neurotransmissor por uma deficiência ou nutricional, porque ele depende de alguns nutrientes que vocês vão saber hoje quais são, né? Ou porque sofre de disbiose, e isso não é mais uma exceção. Por que, Karen, que não é mais uma exceção? Por quê? Para a gente ter bactérias boas, né? Para a gente fabricar esses neurotransmissores de uma forma maravilhosa, equilibrada, a gente precisa ter uma nutrição muito saudável. Porque alimentos como, por exemplo, glúten, açúcar, o que eles causam? Eles causam uma deficiência no número de bactérias boas e causam um excesso de bactérias ruins. Então, praticamente, gente, principalmente para quem sofre de compulsão alimentar, vontade de doce, as bactérias gram-negativas, elas se alimentam praticamente de açúcar e carboidrato. Então, aquela pessoa que precisa muito de doce, que precisa muito de farinha ou de carboidrato, tipo, Karen, eu não vivo sem pão, Karen, eu não vivo sem macarrão, eu não vivo sem açúcar, né? Essas pessoas, elas acabam, a gente sabe que elas sofrem sim, com absoluta certeza, de desbiose intestinal. E obviamente que isso não vai ser a única consequência dela, tá bom? A gente tá aqui falando de uma forma específica de depressão e ansiedade, mas isso é baixo sistema imunológico, predispõe a várias doenças, né? O pai da medicina, ele disse que a morte começa no cólon, né?
E tem também um médico muito famoso, eu não me recordo o nome dele, dizia assim, que 90% das doenças crônicas residem na saúde ou na falta de saúde intestinal, que está relacionado ao nosso microbioma, que é essa saúde, né, entre as bactérias boas e ruins dentro do intestino. Aí você pode estar se perguntando, nossa Karen, mas então o que eu faço para ter equilíbrio, né? Aqui eu tô falando específico da depressão, depois eu vou falar da ansiedade, tá bom? Gente, a primeira coisa com relação à depressão é que eu quero dizer algo seguinte. Muitas pessoas têm diagnóstico de depressão sem sofrer de depressão. Como assim, tá? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que quando uma pessoa sofre do estresse crônico, o que é um estresse crônico? Quando uma pessoa tem muitas atividades para resolver, ou quando ela tem traumas emocionais não resolvidos, ou quando a própria pessoa já é mesmo, a forma com que ela vê o mundo é negativa. Essa pessoa, ela tá trazendo uma informação para a mente dela, então vocês vão entender os dois lados agora, tá? Então ela traz uma informação para a mente dela que ela está em quê? Em ameaça. Então, por exemplo, o Covid, né? Ele foi uma ameaça real ou uma ameaça imaginária? Uma ameaça real. Então, por quê? Porque a gente sabe do perigo, uma série de coisas. Então, essa ameaça para o nosso cérebro vai fazer com que o nosso corpo entre no modo de defesa. Então, é como se a gente estivesse ali se defendendo de coisas, né? Então, precisa tomar cuidado, uma série de precauções, muitas pessoas morrendo, notícias ruins. Tudo isso, meu corpo vai entrando no modo de defesa, que é um modo hormonal para eu conseguir sobreviver. Porque se eu não tivesse o mínimo de ansiedade, se eu não tivesse o mínimo de medo, eu me jogaria de uma ponte. Entende como que esses mecanismos, eles são para nos proteger, né? Então, imagina, só que assim... Nós não fomos projetados para viver em ambientes de estresse absoluto. Inclusive, postei uma foto lá no meu Instagram de um militar que ficou 4 anos em guerra. Assim, 4 anos de uma foto para outra, parecia que ele tinha envelhecido décadas em 4 anos, para vocês verem o que o estresse de uma guerra causa numa aparência física, né? Então, o estresse, conforme você vai trazendo esse comando, o seu corpo vai gerando e vai fabricando hormônios para se proteger. A adrenal, que é uma glândulazinha próxima do rim, ela produz um hormônio chamado cortisol, e esse cortisol vai comandando tudo isso, diminui alguns outros hormônios, que é um sistema, né, de regulação deles. E se isso perdura por anos, por tempo, então, por exemplo, vou dar casos de exemplo de pessoas que trabalham, 12 horas por dia, não tem lazer, não come direito, não pratica atividade física, a vida é uma correria, tá constante. Mulheres que, por exemplo, tem muita ocupação com filho, com marido, com casa, com trabalho, com uma série de coisas, não se cuida, né? Não tem um momento de cuidar dela, não come direito e tudo mais. Isso vai perdurando, a adrenal vai ficando cansada e ela vai querendo dizer o seguinte, gente, se você não parar, você vai morrer, se você não parar, você vai morrer, se você não vai parar, vai morrer. E aí a pessoa começa a sentir um cansaço, uma fadiga, uma vontade de não fazer nada, porque o corpo tentando avisar, olha, tá demais, a gente precisa dar um jeito, né, e tal. E a pessoa vai no limite, até que chega um momento que do estresse mesmo, que ela às vezes até começa a ter insônia, tá cansada, não consegue dormir, acorda cansado, o sono não é reparador, aquele cortisol que era para baixar durante o sono, ele se mantém alto, aí eu não durmo e acordo muito cansada, muito fadigada, aí eu vou lá, olho os exames, praticamente não tem alteração, o médico vira e fala assim, olha, realmente você não tá bem, porque a pessoa ela não tem mais vontade de fazer nada além daquilo que ela é obrigada a fazer, ela não tem mais vontade de uma festa, ela não tem mais vontade de nada, e provavelmente nesses casos o que é muito comum acontecer é um ganho de peso, porque a pessoa começa a sentir falta de energia, o corpo começa a pedir mais açúcar, mais farinha, mais carboidrato, a pessoa começa a comer, o próprio cortisol já faz um sistema autorregulatório de aumentar a gordura abdominal, né, e de perda de massa muscular, então ela vai mudando a composição corporal, aí pode entrar vários sintomas associados, queda de cabelo, unha fraca, né, enfim, uma série de sintomas que levam muito, às vezes, a um diagnóstico de uma depressão e não é uma fadiga na adrenal. Aí o que acontece? Vai tomar um antidepressivo e ela vai ter um resultado ali por um tempo pequeno e não vai ter um resultado muito satisfatório porque ela não tratou a causa
que era uma fadiga adrenal, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro, porque eu tenho muitos pacientes que chegam aqui tomando antidepressivo há anos, tem uma melhora do quadro, mas a pessoa não volta a ser quem ela é, né? E aí, o que acontece com isso? Acontece que eu não vou ter o resultado do meu tratamento porque eu não tratei a causa. Então, é muito importante eu pensar na causa, tá? Então, se você se sente muito desanimado, se você se sente muito cansado, se você está apático para fazer suas coisas, você precisa investigar a causa. E é muito importante você averiguar como que está a sua tireoide, porque uma tireoide, muitas vezes você não tem um hipotireoidismo, mas ela não está funcionando de uma forma adequada porque sua ferritina é baixa, ou porque você não ingere nutrientes, então como o selênio das castanhas, né? O iodo das algas. Tudo isso é muito importante para sua tireoide funcionar de uma forma maravilhosamente bem. E os sintomas de um hipotireoidismo ou de um hipotireoidismo ou de uma tireoide que não está funcionando bem, por exemplo, é um cansaço extremo, um aumento de peso, uma apatia, né? Insônia, inclusive depressão está relacionada ao hipotireoidismo. Então, eu preciso ter uma avaliação como um todo, tá? Para depois eu chegar num diagnóstico, olha, eu preciso realmente de um antidepressivo. Então, eu chego lá, se a minha tireoide não tá legal, se eu tô com a minha vitamina B12 muito baixa, se eu tô com a minha vitamina D3... Quando eu falo vitamina D3, por exemplo, baixa, eu estou dizendo ela não está otimizada, que a gente considera ótima entre 50 a 70, até 80 no sangue. Então, tem gente que tá com ela 20, 25, tá? Você não vai ter uma doença por uma deficiência muito grave, mas você pode já ter sintomas de depressão, como a vitamina D baixa. Então, avaliar as causas. Ela é nutricional? Quais nutrientes estão me faltando, né? Ela é uma causa hormonal? Quais os outros hormônios que estão relacionados? Então, eu tenho que avaliar o meu cortisol. Eu tenho uma fadiga na minha adrenal? Eu produzo cortisol muito alto, que eu tô naquela fase do meu estresse agudo, ou a minha adrenal já não tem mais força para produzir meu cortisol, por exemplo. E isso é um sintoma muitíssimo parecido com uma depressão, que eu preciso avaliar nos exames de sangue do paciente, né? E então eu preciso avaliar, falei, vitaminas e minerais, falei do cortisol, sono, né? Como que está o meu sono? Se o meu sono não é um sono reparador, sabe criança? Gente, criança é muito clássico, porque criança, se você for ver que ela vai ficando deficiente de sono, ela vai ficando irritada, né? Então, imagina a pessoa com insônia ou com um sono não reparador por muito tempo. Imagina o que isso causa no humor dessa pessoa, um estrago, né? Então, eu preciso avaliar esse sono também. Olha como a visão é muito mais ampla do que simplesmente eu chegar lá, olha, eu estou com depressão, entendeu? Como isso é muito maior, como isso a gente precisa avaliar todas essas questões. E a questão nutricional, além de todos esses exames e vitaminas que eu disse, a gente precisa, por exemplo, de triptofano, que é um aminoácido encontrado em proteínas, né? Que para algumas pessoas vale muito a pena manipular, porque ele é precursor de serotonina, ou seja, eu preciso dele para fabricar serotonina. B6 também ajuda muito, magnésio também ajuda muito. Todas essas questões nutricionais vão ajudar na produção desse neurotransmissor. Então não adianta você tomar só um antidepressivo para recaptar uma serotonina que às vezes você nem está produzindo, né? Um outro fator muito importante químico é a atividade física. Se você é parado, é igual aquele carro que fica na garagem. Deixa um carro 1 ano parado na garagem, vai ligar o carro, ele liga? Não, né? Então, nós também precisamos do movimento. E o movimento ele é importantíssimo para a fabricação de vários neurotransmissores, né? Inclusive a dopamina, que é um neurotransmissor que vicia. Tanto é que tem gente que vicia na atividade física porque ela produz dopamina, mas é um vício, no caso, bom, claro que dentro dos seus limites, né? Então, a gente precisa do movimento, tá? E o movimento também é importante para a motilidade intestinal, gente. Então, tem gente que é muito constipada porque não se movimenta, né? Então, a atividade física vai entrar nesse pilar aí. Olha quantas coisas estão envolvidas no processo de depressão. Olha só. Aí você pode me perguntar, Karen, existe algum alimento, alguma coisa que eu possa fazer de uma forma geral? Eu quero dar uma resumidona aqui no que você pode de fato fazer, tanto com a parte nutricional quanto a parte de suplementação com relação à depressão, tá bom? Então a primeira coisa é cuidar da minha flora intestinal.
Então, não adianta eu pensar só naquilo que eu vou ingerir, mas naquilo que eu também vou extrair da minha dieta, tá? E é o que eu falo, diminuir ou gradativo, da forma com que você pensa, procura ajuda profissional, mas não rola, tá, gente? Para quem tem predisposição genética ou sofre desses sintomas que eu disse, farinha, não importa se ela é integral ou não, açúcar e todas as formas de açúcar. Então, açúcar, frutose, aquelas escritas na embalagem, maltodextrina, xarope de glicose, frutose, xarope de milho, o açúcar que a gente fala que está escondido, né? Às vezes a gente fala, eu não consumo açúcar, eu não adoço meu café, mas come uma série de coisas que é puro açúcar, porque é o efeito inflamatório do açúcar, ele vai elevar a sua glicemia e vai alterar a sua microbiota intestinal daquela forma, tá bom? Então, esses elementos, e para muitas pessoas, leite e derivado também vão ter uma ação bem negativa. Eu acho que vale muito a pena fazer um teste aí de 15, 20 dias se você sofre desses sintomas. Tá, então o que eu vou comer, Karen? Você vai comer comida de verdade, tá? Você vai comer raiz, então se você não quer extrair o carboidrato da sua dieta, você pode comer batata doce, você pode comer mandioquinha, você pode comer inhame, você pode comer arroz feijão, você pode comer proteína, você pode comer todos os vegetais, você pode comer frutas, você pode comer semente, que é maravilhosas, né? Então, a semente tem girassol, tem chia, tem psyllium, que é muito, muito bom. São os pré-probióticos. Se for o caso, tomar um probiótico. Mas o probiótico sozinho não vai fazer nada se você não mudar a sua alimentação, já aviso de cara, né? E tem alguns alimentos que ajudam muito, muito. Então, por exemplo, a noz, né? Sabe que a noz, ela tem aquela figurinha de um cérebro, né? E é muito bom para a parte mental, inclusive para quem sofre de depressão. Um suplemento que eu amo e é imprescindível de quem tá fazendo acompanhamento, de quem tem predisposição ou quem tá meio desanimado. É o ômega 3, rico em DHA, tá? Porque ele é isolado, próprio para cérebro. Então, para quem sofre de depressão ou para quem é gestante, precisa desse suplemento, é muito importante, tá bom? O 5-hidroxitriptofano, que a gente chama carinhosamente de 5-HTP, ele é muito bom como suplementação. Alimentos como cacau, tá? Funcionam muito, muito bem. O cacau, ele ajuda também na dopa, na serotonina e ele ajuda muito na microbiota intestinal. Então, chocolate acima de 70% é maravilhoso, tá? Eu indico também o consumo do chá verde para quem não sofre de insônia, porque ele tem cafeína. Então, assim, até às 3 horas da tarde pode tomar, se você, né, se adapta bem ao chá verde. Ele é maravilhoso com um efeito antioxidante. Então, esses alimentos eu considero, assim, imprescindíveis. E claro que uma alimentação equilibrada com fruta, legumes, verduras, proteínas, tá? Isso aqui é o básico, tá, gente? Se você sofre de insônia, vai ser muito importante você ter um sono reparador. Então, procure, por exemplo, se você, para ter um sono de maior qualidade, tira a cafeína após as 2 horas da tarde, alimentos que estimulam. Então, o próprio cacau, depois desse horário, para algumas pessoas pode interferir, né? Usa chá calmante, então gosto muito do chá de mulungu, o chá de melissa, o chá de erva cidreira, fitoterápicos, vocês podem usar a valeriana, para quem precisa de melatonina, né? Que mais? O GABA, a própria teanina, que é extraída do chá verde, mas ela tem um efeito sedativo muito bom para quem tem tipo de insônia inicial, aquela dificuldade para pegar no sono, tá bom? Cuide do seu sono, do ambiente do sono, então faça coisas que te relaxem mais à noite, toma um banho mais morno, largue o celular. Não fique nessas luzes expostas que, por exemplo, esse tipo de luz tá dizendo pro meu cérebro que é dia, então ele inibe mesmo, a própria tela do celular inibe em 50% a produção de melatonina, né? Então são cuidados que a gente tem que ter, porque às vezes a gente não tá sofrendo exatamente da depressão, mas é um acúmulo de várias coisas, né? Que aí vai gerando um estresse crônico, vai gerando uma insônia, vai gerando uma deficiência nutricional e aí tudo acumulado a gente chega lá muitas vezes num diagnóstico que não é só tomar uma medicação. E eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou contra a medicação, tá bom? Existem momentos que elas são imprescindíveis, que ajudam muito, então a gente só precisa ver que ela não é o único fim, tá? E eu tô falando aqui do ponto de vista estilo de vida, isso você pode procurar fazer terapia, porque às vezes a causa é emocional.
E trabalhar o seu foco e trabalhar essa questão mental também é importantíssimo, tá? A gente não pode, muitas vezes a gente já pensa em só uma terapia, só um psiquiatra e vai ficar a vida inteira nisso e não vai ter sucesso no tratamento. Eu posso falar com toda a autoridade, porque eu pego muitos pacientes que são encaminhados de psiquiatras e eu vou dizer para vocês, tratar intestino e tratar estresse crônico em pacientes que sofrem tanto de depressão quanto ansiedade é mágico, tá? É rápida a resposta, é maravilhosa. Pacientes que têm sensibilidade ao glúten, se a sensibilidade ao glúten for muito alta, tem pacientes que o órgão-alvo de inflamação é o cérebro. Então, já peguei casos de pacientes com transtorno bipolar que não se equilibravam só com os medicamentos. No momento que a gente fez um tratamento com alimentação e tirou principalmente o glúten, é um resultado, gente, assim, espetacular. Por isso que eu falo que essa informação ela tem que ser passada para frente, porque eu sei quanto que é sofrido para uma pessoa, para uma família, que tem uma pessoa que sofre de qualquer doença psiquiátrica, e depressão é uma doença muito terrível. Eu já tive depressão, uma vez com 19 anos, muito grave, e sei como que isso é terrível. E relendo todo o meu histórico familiar, genético e tudo, né? Claro que o meu estilo de vida daquela época contribuiu muito para tudo isso, tá? Certo, falamos de depressão e agora eu quero falar um pouquinho de ansiedade pra gente ver. Então eu falei sobre depressão e o principal neurotransmissor relacionado é a serotonina, né? E dopamina também. E agora eu quero falar sobre ansiedade. No caso da ansiedade, e tem gente que sofre dos dois juntos, né? Ela está muito relacionada com a deficiência de GABA, que é um neurotransmissor que eu falo que é um neurotransmissor zen, né? Sabe aquelas pessoas que são bem light, tá? Eu falo, são GABA, né? E quem é muito acelerado, tem mais dificuldade para dormir, tem mais predisposição, inclusive, nessa questão de ansiedade, para ficar muito acelerado mesmo, a mente, os pensamentos não param, até para desenvolver uma síndrome do pânico. A gente sabe que a síndrome do pânico está super relacionada à deficiência de GABA. É muito importante eu cuidar de como eu posso aumentar esse neurotransmissor dentro do meu organismo, tá? Então, como eu falei, que para quem sofre de insônia, né? Então, basicamente é a mesma coisa. Então, a mesma conduta que eu vou ter que ter com relação à depressão, o cuidado com o meu intestino, com o meu estilo de vida, então, atividade física, tudo isso está super envolvido. O que vai mudar? Vai mudar que eu preciso diminuir as coisas que inibem GABA e aumentar as coisas que aumentam GABA. Então, chá de maracujá, maravilhoso, né? Tirar edulcorantes da vida. Corante, adoçante artificial, então sucralose, aspartame, acesulfame, todos esses adoçantes artificiais são terríveis, tá? Então, até para quem sofre de hiperatividade, déficit de atenção, isso precisa ser excluído da sua vida, tá? Tem gente que gosta muito da sucralose, etc e tal. Sucralose mata metade da microbiota intestinal, da flora intestinal. Boa, ela pode acabar até com 50%. Então, olha só, você vai usar um adoçante para adoçar aquele negócio, ela vai destruir sua microbiota, você vai começar a produzir menos serotonina e vai ficar com cada vez mais vontade de comer doce. Né? Então, por isso que eu falo, a gente precisa pensar na nutrição de uma forma mais ampla, né? Não só pensar em valor calórico, tudo mais, né? Então, o que mais que pode aumentar e induzir meu GABA, né? Você pode fazer um chá. Então, tem um chá que eu acho muito interessante, que é de uma plantinha que chama Tulsi, tá? Tulsi. Pesquisa na internet, né? Ela ajuda muito a regular o nosso ciclo do cortisol. Então, tomar esse chá à tarde, né, é muito interessante. Você pode também, antes de dormir, fazer um chá, uma mistura de erva cidreira com mulungu, chás mais calmantes, como chá de maracujá. É bem importante fazer uma estratégia que aumente o seu GABA pelo menos 3 vezes ao dia. Então, evitar café, evitar bebidas que são extremamente... Então, Red Bull, termogênicos. Para quem é ansioso, usar termogênico vai piorar o quadro de ansiedade, o que pode levar a pessoa, inclusive, a ganhar mais peso, gente, né? Então, olha como que é importante a gente entender dessas coisas. Porque tem gente que tá querendo perder peso
e chega pra mim e fala, doutora, eu quero tomar um termogênico para perder peso, mas aí eu vou ver o quadro lá no nosso anamnese, né? Pessoa extremamente ansiosa. Ela toma um termogênico para ficar mais ansiosa e vai querer então comer mais doce, mais farinha. E isso vai se retroalimentando, eu vou ficando cada vez mais inflamado, cada vez mais ansioso. E olha, gente, outras coisas que pioram esse quadro de ansiedade são os metais pesados, tá? Então o chumbo está super relacionado a pessoas que são altamente violentas ou ansiosas ou muito estressadas, pessoas, os famosos pavio curto, né? Então, assim, onde que tem chumbo? Tem chumbo em quem tem muita tatuagem, quem pinta o cabelo, tá? E aí, como é que eu faço? Existem vários tratamentos de desintoxicação, mas uma coisa que eu amo de paixão é a clorela, tá? Que é uma alga que ajuda a eliminar os metais pesados. Coentro, então usar coentro como tempero todos os dias na comida. Eu costumo dizer que é o seguinte, o que você tempera a sua comida vai ser ou seu veneno ou seu medicamento. Então quando você usa uma salsinha, quando você usa coentro, quando você usa alho, quando você usa cebola, quando você usa uma cúrcuma, você está estimulando a sua parte anti-inflamatória, de desintoxicar, de limpeza do organismo, né? Você está estimulando a sua parte antioxidante. Então pensa, oxidar é enferrujar, envelhecer. Antioxidar é o contrário. Então, isso com coisas do seu dia a dia, né? Uma canela, uma cúrcuma, um açafrão. Então, às vezes você vai fazer uma banana, coloca lá a canela, você vai fazer um ovo, coloca lá o açafrão, use temperos. E o efeito oposto também é verdade. Quando você usa aqueles temperos prontos, né? Então, que é rico em glutamato monossódico, por exemplo, causa inclusive até demência e irritabilidade, ansiedade, tá? E vicia o paladar. Então, quem usa essas coisas geralmente tem necessidade de usar sempre, porque ela usa uma parte da língua aqui do paladar que chama o gosto, que chama umami, né? Isso gera uma sensação muito boa de prazer e vocês vão perceber que tudo que é industrializado, salgado, usa o glutamato monossódico. Começam a ler lá nos rótulos, vocês vão ver que os nuggets, né, hambúrgueres, vários alimentos que são industrializados, batatas, eles usam isso porque realmente o sabor é maravilhoso, né? Só que vicia, causa demência, então problemas, destrói mesmo os neurônios com o tempo. Então eu costumo dizer que aquilo que você tempera o seu alimento faz toda a diferença entre a saúde e a doença, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa mais importante aqui. Então, já expliquei a diferença dos neurotransmissores, já falei da saúde intestinal. Eu acredito que eu falei aqui das coisas mais importantes, tá bom? Então, cuide aí da sua alimentação e da sua suplementação, do seu sono, atividade física. E para os dois, tanto para depressão quanto para ansiedade, é muito importante a gente pensar em todos os pilares da saúde juntos, beleza? Certo? Então, agora, galera, eu vou ativar os comentários e vou responder as dúvidas. Vocês estão comigo aqui, gente? Sinto uma falta de ler vocês. Então, vamos lá, olha. Aqui, deixa eu tentar achar as dúvidas. Tenho que fazer uma consulta com você urgente. Estou te esperando. Oi, Sá, lindona, tudo bem, linda? Gente, vocês estão curtindo? Tá fazendo sentido aqui? Vamos lá. Comer doce é uma droga mesmo. Só quem é viciado em doce sabe como que é difícil. Então, Aline, e é assim, quanto mais a gente come, mais a gente vicia nisso, tá? Quanto mais a gente come, mais vicia. Vocês vão perceber que se vocês ficarem aqui, 2 semanas sem ingerir farinha, açúcar, né? Vocês vão começar a acostumar. E aí, tem gente que cai na besteira, igual quando para de fumar, sabe assim? Parou de fumar, não preciso mais disso, mas vou dar um traguinho. Aí começa a dar um traguinho, isso aqui era bom mesmo, tinha esquecido o gosto disso. É mais ou menos isso, entendeu? Igor, que legal, o Igor acabou de sair e falou, doutor, eu vou aqui assistir sua live. Que bom, hein? Que bom, que joia que você tá aqui. E é muito legal assistir as lives, tá, gente? Tem muita live minha gravada lá no IGTV. Para os meus pacientes, principalmente, que estão igual o Igor, que vai fazer aí um protocolo hardcore, né, Igor? De detox e tal. Pra quê? Pra nossa parte consciente estar cada vez mais... Nossa, eu preciso mesmo disso.
vai fazendo mais sentido. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não entendo por que eu não faço. Gente, eu demorei muito para algumas mudanças na minha vida porque eu não entendi o porquê, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ter bastante informação, tá bom? Sobre isso. Deixa eu ver aqui. Não, tirar o açúcar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem como. Obrigada, Natália. Depois eu leio os comentários, né? Eu vou pras dúvidas, senão eu não vou conseguir terminar as dúvidas de vocês. Não tem como não sentir a diferença, tá bom? Não tem mesmo. Agora tem uma coisa, gente. Naquele momento que você começa a tirar os alimentos, você pode sofrer de abstinência, tá? Então, não se esqueçam que existe um período de adaptação. Por isso que às vezes o acompanhamento nutricional ajuda, porque a gente faz uma suplementação para ajudar um pouquinho nisso, tá bom? Mas não tem jeito. As primeiras semanas é terrível. Qual a diferença entre o triptofano e o 5-HTP? O triptofano, ele precisa se transformar em 5-HTP para depois transformar em serotonina. Ele passa por esse processo químico. E tem algumas pessoas que têm uma dificuldade nessa mudança. Então, quando você suplementa o 5-HTP, ele é um suplemento mais pronto, vamos dizer assim. Ele já é mais metabolizado, né? Mais fácil de transformar aí em serotonina, tá? Eu tive uma paciente, não sei se ela tá aqui, que ela tava aqui ia entrar num processo de antidepressivo e só com essa suplementação ela não precisou, ela ficou bem, né? Então, principalmente pessoas que já se cuidam, que já comem direitinho, que já têm um estilo de vida mais saudável, às vezes só uma suplementação resolve, viu, gente? É muito bom. Obrigada, Márcia, obrigada. Bastante dúvida aqui, ó. Rita lindona, posso tomar o triptofano e a melatonina junto? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tô sentindo necessidade de abandonar o açúcar e já sei que vai sofrer. Vai sofrer, mas é um sofrimento que depois passa, nada é pra sempre, né? Aqui, ó, peguei pela metade, vale a pena tomar 5-HTP? Se você tiver indicação, sim, né? Se tiver indicação, sim. Gente, esse cabelo aqui, só por Deus, hoje. Tá? A pimenta caiena, ela funciona como um termogênico, acelera um pouquinho o metabolismo, melhora a parte de circulação. Eu gosto muito de pimenta, tá? Pimenta é muito bacana. Aqui, vamos ver. Eu não tô conseguindo ler antes, tá, gente? Tô jogando a pergunta aqui já na hora. Estava focada e caí na besteira de comer só um docinho, desandou tudo. Agora, então, essa história do desandou tudo é assim, voltou à minha vontade, mas não é que desandou. A sua cabeça vai dizer que desandou. Mas a partir do momento... Essa blusa tá linda? Obrigada, amor. Olha, gente, vocês reparam, né? Por isso que eu não posso vir descabelada desse jeito, tá vendo? Ó, então assim, tira da cabeça que agora já era, tá? Tira da cabeça. É assim, desandou, voltei, agora eu vou retomar. Vai sofrer um pouquinho de novo? Vai, normal. Gente, sofrimento faz parte da vida, por que vocês não querem sofrer? Tem que pensar que horas que você quer sofrer. Se você quer sofrer na hora de falar não, de ficar com vontade de doce, de dar uma irritabilidade lá temporária, ou se você quer sofrer o resto da sua vida. Você gostou do meu brinco, Aline? Tá bom. Oi, gente. Tô aceitando patrocínio, gente. Quem tiver loja, viu? Pode aí eu falar a marca. Ninguém tá me patrocinando por enquanto. Ai, deixa eu olhar aqui. Ô, Carla, você tá aí, né? A Carla tá aqui, viu? Esse é seu, viu, amiga? Esse é seu. Oi, querida, gostei muito da sua consulta, é muito linda e competente. Ai, que boa, Ana, que joia. Gente, para quem quer consulta online, tem o link lá no meu Instagram, tá bom? Que depois o pessoal fica me perguntando, tá? É só mandar um zap lá e agendar, tá bom, gente? Isso foi o bom da quarentena, né? Então vamos lá, vamos para as dúvidas, tá bom? Então não é esse já era não, tá? Tem gente que tá falando que tá com saudades, obrigada, gente, beijo no coração. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Não tenho problema para pegar no sono, mas acordo no meio da noite sempre. Então, para esse tipo de insônia, Paula, a melatonina é eficiente.
A melatonina não é eficiente para insônia inicial, no maior caso, na maioria das vezes, tá bom? Não é para todo mundo, tem gente que se beneficia, tá? Mas na maior parte das pessoas que ficam acordando à noite, a melatonina ajuda muito. E aí, cuidado com a melatonina, porque tem gente que fala assim, eu tomo melatonina, mas eu acordo rebordosa. Eu tomo melatonina e não funciona. A dose, ela é individual, tá bom? E eu vejo gente tomando melatonina demais, sem necessidade. Tem paciente meu que não chega a 1 miligrama de melatonina, tá? Então, e tem gente que toma 10, 20 miligramas, é um absurdo essas doses. Não precisa, é muito raro precisar dessas doses. Eu mesmo nunca vi ninguém precisando, tá bom? Então, eu já tive vários casos de uma paciente. Tem uma paciente minha que ela não dormia com 0,5. Ficou maravilhosa, entendeu, gente? Então, essa que é a diferença, tá? Se você toma e acorda a cabeça pesada, às vezes o tipo da melatonina, usar uma sublingual, né? Mas lembra que dose é sempre, sempre, sempre individual, tá bom? Então, olha, Rosana, é igual o que eu falei, dosagem é sempre individual, tá? Quando você compra uma clorela, ela é uma alga, vem em comprimidinho ou em cápsula, né? E ela tem uma função muito linda no organismo que é de arrastar sujeiras para fora, dizendo de uma forma bem genérica, assim, né? Amiga, também amei o seu look, aprovadíssima. Olha, gente, uma especialista, hein? Falando que amou. Que bom, viu, amiga? Que joia! Se vocês precisarem de uma personal stylist, aí ela é chiquérrima, Carla, viu? Me apaixonei por todas as suas orientações. Não me perco mais. Já já chego aí. Que bom, lindona, que joia. É isso aí, gente. Conhecimento é a chave da mudança, né? Então, a clorela, a dose é sempre individual, é uma média, mas tem aí, a gente pode dar de 500 miligramas a 3 gramas ao dia, né? E pode tomar em qualquer horário do dia. Eu gosto muito de indicar para quem come muito peixe. Então, na hora que vai comer comida japonesa, toma clorela junto para não absorver os metais pesados dos peixes, tá? Infelizmente, as contaminações, elas são verdadeiras, né? Mercúrio tem muito em peixe, dos rios, a maior parte dos rios são todos contaminados, a maior parte dos peixes grandes são muito contaminados, os peixes pequenininhos nem tanto, né? Então, sardinha é uma boa opção de peixe mais limpo, tainha, né? Mas peixe grande, tipo atum, por quê? Porque ele vai comendo os peixinhos pequenos, ele fica muito tempo, vai sofrendo um processo que a gente chama de bioacumulação. Então, são peixes muito contaminados. Então, para paciente gestante, né? Ou pessoas que gostam muito de comer peixe até diariamente, precisa muito usar uma alga tipo a clorela. E também acho muito legal usar o coentro para temperar. Ou, cara, não gosto de temperar com coentro, então manda fazer uma tintura na homeopatia que rola, tá? Muito legal isso. E aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai usando isso e o corpo vai eliminando. E sempre, gente, faz mix de ervas aí, usa muito usa muito alho poró, cebola riquíssima no antioxidante que a gente chama de quercetina, que é super importante para várias funções do organismo. Não se esqueça dos temperos, tá bom, gente? Anotem, vocês estão anotando tudo isso? A Isa, manda pergunta aqui na caixinha para todo mundo saber, mas são bons sim, tá bom? Mas manda na caixinha que eu vou explicar um pouquinho melhor. O açúcar, todas as perguntas na caixinha, tá bom, gente? Senão eu me confundo aqui, tá? Ixi, tem muita dúvida aqui, galera. Então, meu amor, pra eu saber de dose, preciso muito ver exame de sangue, tá? Muito ver exame. É muito... Timo, ouvi falar que ele não estiver ativado também pode causar depressão. Linda, eu não conheço, sabia? Eu desconheço, vou pesquisar, tá? Trago essa informação pra você. Adolescente de 13 anos, alimentação péssima e depressiva. A nutrição muda isso? Com toda absoluta certeza. Absoluta certeza. Muito, tá? Tudo que eu falei, se puder, não sei se você anotou, mas se colocar em prática é vida antes e vida depois, tá? Só que tem que colocar tudo em prática, tá bom? Eu trouxe muita informação, né, rápida, mas se você melhorar e é um tempo pra gente conseguir melhorar todos esses pilares, então pra você trocar a mudança alimentar, ritual do sono, né, conseguir ingerir esses alimentos, cuidar da microbiota intestinal,
né? Então, tudo isso em conjunto é uma vida antes e uma vida depois. Eu tive casos de pessoas que participaram do desafio. Teve uma moça que ela falou assim pra mim: Karen, eu não sabia o que era ser feliz. Ela falou pra mim: eu não sabia. Eu sou feliz depois do desafio. Porque o desafio, ele é muito simples, mas ele trabalha exatamente esses pilares. Então, quem coloca em prática tem uma vida nova, né? Não tem jeito. Vamos lá. Meu Deus, estou com todos esses sintomas e mais hérnias na coluna depois que começou a pandemia. Ah, vem se cuidar, minha linda, vem se cuidar, tá? Vem se cuidar, com toda certeza que você vai ver que... Ó, Ju, então, aqui, nesse caso, o 5-HTP ajuda bastante trabalhar todos esses pilares enquanto, essa questão do doce, enquanto vocês não... Porque assim, se você comer açúcar, você vai cada vez mais alimentar aquelas bactérias ruins, igual eu falei. Só que aí você fala: Karen, o que eu faço então quando me dá a tara? Porque é impossível. Então aí você tem que ter receitinhas que imitam doce. Então, por exemplo, aqui no meu Instagram tem uma receita de um brownie, que é um brownie de frigideira, por exemplo. Ele é maravilhoso, né? Eu recebi uma mensagem de uma paciente que falou: doutora, nunca mais eu precisei de doce depois que eu comecei a comer o brownie. Ela come um brownie toda tarde e é um brownie funcional. Então, é um brownie rico em fibra, vai trabalhar inclusive a microbiota intestinal, né? Então, hoje a gente tem muito produto que ajuda demais. Então, é usar a sua inteligência. Não ter açúcar na sua casa, né? Não ter açúcar na sua geladeira. Meu, imagina você na TPM com vontade de doce, você abre, tem lá um pote de Nutella. Até eu vou comer. De verdade, eu posso saber tudo de nutrição, vou comer. Falo com toda certeza. Então, o que eu faço? Nem compro, né? Deixo para um final de semana, onde eu vou no aniversário, tô muito afim de comer um brigadeiro, vou lá e como sem culpa. E, gente, é importante a gente lembrar que as exceções não são regras, tá? Tem um amigo meu que ele tá abismado, que ele não me conhecia nos bastidores, e falou: Karen, como assim você come brigadeiro? Como assim você come fundi? Aí ele ficava, eu ia com a batata, né? Chegaram com a bandeja de batata frita, eu ia pegar uma batatinha, ele queria tirar foto e falar: eu vou mostrar para os seus seguidores e tal. Eu falei: pode mostrar, eu nunca preguei radicalismo, né? Então aquilo que a gente faz de uma forma bem rara mesmo, gente, né? Não vai causar esses grandes problemas, pode ter certeza. Só que é importante, em alguns momentos da vida, a gente ser um pouco radical, porque você vai saber o momento que você tá pronta para poder comer essas coisas. Então é igual drogado mesmo, né? Se você sabe que você vai comer um brigadeiro, aquilo vai super te saciar, você vai ficar mais feliz do que antes, né? Então, maravilha, vou lá e como um brigadeiro. Se você sabe que você vai comer um brigadeiro, mas você vai querer comer 10 brigadeiros e ainda não vai estar feliz, é que adiantou comer um. Não adiantou nada. Então você não tá pronto, então é melhor não comer, né? Então é melhor não comer. E às vezes leva um tempo pra você ganhar essa responsabilidade. Às vezes você vai ter que se testar. Então você acha que você tá pronta. Você tá lá 3 meses sem comer nada, firme e forte. Nunca mais senti vontade de nada, não tem vontade de nada. Aí vai uma pessoa e você vai lá e come. Aí você percebe que aquilo ativa uma vontade de comer mais, né? Isso às vezes até acontece comigo, né? Quando eu percebo, eu corto um tempão. Quando eu percebo que eu tô ficando viciada. Aí eu falo: não, vou ficar 3 semanas sem ingerir nada de doce e tiro até o adoçante. Porque aí eu volto pro meu paladar naquele sistema. Eu gosto do amargo, gosto do azedo, vou fazendo, vou me esforçando até que... Gente, a gente tem que mostrar quem manda na gente, né? Então tem momentos que a gente é muito viciada mesmo, não consegue, né? A Mariana falando, né? Que foi exatamente isso que aconteceu com ela. Então é o momento de você pegar a rédea de novo, entendeu? Mostrar quem manda é você. Vai sofrer, vai sofrer. Quem tem medo de sofrer aí? Quem tem medo de sofrer? A gente vai sofrer de qualquer jeito, gente, na vida, entendeu? Não tem jeito, não. Ser feliz, a gente tem que aprender a ser feliz. Com doce e sem doce, entendeu? Estão sacando ou não? Fernanda, não tem contraindicação para clorela, tá? Você tá com muita saudade do mingau de aveia, linda? Tô sem seu planejamento alimentar. Manda aqui depois pro consultório pra dar uma olhada, ver se eu consigo encaixar aí, tá bom? Vamos lá. A Mariana, tenho depressão e síndrome de ansiedade. Não vejo a hora de não tomar mais medicações. Mariana, não sei de onde você é, né? Mas assim, eu vou dizer que a nutrição ajuda muito, viu? Se você pegar uma nutricionista que manja dessas coisas, vai te ajudar muito. Pode conversar com seu médico e de repente fazer um desmame, viu? Minha filha de 5 anos ama suas lives.
Ai, que linda, jura? Depois me manda o nome dela pra eu mandar um beijo pra ela, tá? Aqui, suco de maçã é bom pra quem? Pra quê? Depende. Deixa eu ver aqui. Dúvida? Karen, você é tão meiga. Obrigada. Quem tem insuficiência renal pode tomar espirulina? Pode, tá? Espirulina é um alimento riquíssimo, riquíssimo em nutrientes. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde um dos alimentos mais completos, tá bom? E não tem nenhuma contraindicação para quem tem insuficiência renal. Laura linda, um grande beijo. Parabéns, continua comendo saudável, viu? Brigadeiro só de vez em quando, refrigerante nunca. Fala pra sua mãe, se ela quiser refrigerante. Gente, tá dando uns apagão aqui. Aqui, olha. Gente, aqui, ó. Magnésio, L-teanina, ashwagandha são bons pro sono? Maravilhosos, tá? Maravilhosos. Magnésio é um mineral muito bom para tomar à noite porque ele é relaxante muscular e tem gente que toma magnésio e fica com sono. Olha só que a Laura é um exemplo, gente. Que linda, que graça. Ela odeia refrigerante e brigadeiro. Isso é raridade. Eu queria que meu filho fosse assim, viu, gente? Mas não é não. É uma brigada. Teanina é aquele aminoácido também que eu falei que ajuda muito na indução do GABA. A ashwagandha é uma planta adaptógena maravilhosa para quem sofre de estresse crônico. São muito bons, viu, Isas? Muito bom. A clorela pode ajudar sim no intestino preso, tá? Tem outras coisas que são até mais eficientes, mas ela pode ajudar. Tem relatos de paciente que ajuda muito. Olha, eu não sei, a Cida tá falando pra você, Evelyn. Então, ó, a Evelyn tá até fazendo discípulos aí, gente. Vocês são demais, né? Brócolis, a menina come até cru. Que gracinha! Ô, Laura, grava um vídeo falando isso pra mim, me marca. Eu quero mostrar pro João Guilherme, viu? O João Guilherme vai fazer 5 anos essa semana. Ele ama brócolis também. Ele toma o mel do Hulk, que é maravilhoso. Inclusive, adultos podem tomar o mel do Hulk. Quem não viu, tem lá no meu Rios. Vocês vão entender o que é, tá? Mas eu quero que ele saiba, ele já sabe, né? Ele me pede pra tomar refrigerante, mas quem sabe ele arrumando uma parceirinha aí, ele se empolga em diminuir aí a quantidade de doce. Deixa eu colocar o carregador aqui do celular, gente, espera aí. Eita. Vamos lá. Só um minutinho que tá aqui acabando a bateria. Vamos lá, galera. Vamos lá. Outra dúvida. A Evelyn, eu demoro para dormir e acordo várias vezes durante a noite. Pela manhã eu fico me arrastando. Evelyn, assiste a minha live que tá lá no IGTV sobre sono, tá? Inclusive, você pode entrar em contato com o Dr. Sono, que é um especialista em sono. E ele também tem várias dicas legais, mas a live de sono é incrível. E assim, sono... Gente, vocês acreditam que o sono ele tem impacto no emagrecimento tanto quanto a alimentação e atividade física? E a gente às vezes não valoriza a qualidade do sono. Tem gente que dorme e não tem sono reparador, tá? Então, acordar disposto é um sinal de que esse sono foi um sono reparador, tá bom? Então, ficar acordando e ficar é muito ruim. Destrói adrenal e vai entrar naquela fadiga crônica que vai ter aqueles sintomas que eu falei todo, tá? Então, é muito importante. É uma das coisas que a gente se preocupa muito aqui com as pessoas que eu atendo, né? A gente não pode ignorar de forma alguma. A Fernanda perguntando, qual que é a quantidade de álcool de coentro? Não tem, Fernanda. Usa diariamente, 1 colher de sopa, 2, né? Enfim. Ó, a Evelyn dizendo, exatamente, Evelyn. Ela disse que engordou depois de começar as insônias. Isso é muito, muito, muito normal, né?
Você também tem muita insônia, Andréia? Então a gente precisa cuidar disso. A Andréia perdeu consulta hoje, né, linda? Vou tentar te colocar aí essa semana que tá brava mesmo, mas vou tentar, tá? O sono precisa ser cuidado, tá? Para sistema imunológico, para emagrecimento, para controle de estresse, depressão e ansiedade. Na verdade, gente, sono é remédio, igual alimento é remédio, tá? Um sono de qualidade, tá bom? Ela tá arrasada. Não fica não, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Lindona, saudades de vocês. Deixa eu ver aqui, faltam poucas dúvidas, hein? Saudades, Will, querida. Suco de maçã é bom? Não. Não faz mal, mas também não vejo benefícios, não. Tem muita frutose, né? A Paula perguntando que... Paula, depende muito da composição do shake. Se for um shake, já até ensinei aqui, tem uma live minha, acho que tá gravada, um substituto de refeição. Se for uma proteína de boa qualidade, uma gordura boa, tiver nutrientes, não vejo problema, tá? O problema é ficar trocando por shake ruim ou por fazer uma dieta monótona e depois não saber comer. Também não resolve nada, tá bom? Ai, tadinha, Andréia, que coisa. Nós vamos conseguir te encaixar essa semana, minha linda. Eu vou fabricar um horário pra você, tá bom? Mas você tentou adiantar semana passada, a gente até tentou, né? Adiantar, mas não deu. Eu sei que minha agenda tá complicada, gente. Mas pra qualidade do atendimento de vocês, tá bom? Não gosto de atender ninguém correndo, né? E também é importante eu pregar aquilo que eu falo, né? Teve uma paciente que falou assim: ah, Karen, por que você não abre a sua agenda mais horas e tudo? Porque a nossa vida precisa de um equilíbrio entre trabalho, né? Filho, fazer atividade física. Pensa, gente, eu tenho um filho pequeno, eu tenho casa, né? Tenho outras coisas pra fazer. E assim, eu praticamente moro nesse consultório. Semana passada eu brinquei, eu falei, gente, acho que eu vou trazer minha cama pra cá, entendeu? Eu já tendo bastante, assim, eu tenho um limite mesmo de atendimento, porque senão, imagina eu vir aqui, ó, chegar aqui cansada, né, barangada, desanimada, gente, aí vocês merecem o melhor de mim, né, vocês não acham? Então eu preciso, tem uma, você sabe que eu dei aqui para uma época que a gente estava fazendo workshop antes da pandemia, a gente reunia um grupo de pacientes e sempre trazia alguma coisa que acrescentasse na nossa saúde, mas que também não tinha muito a ver, assim, teoricamente com a nutrição. E tinha uma aula, nossa, vai cair a live, vocês acreditam? Eu vou voltar, tá, com a pergunta e resposta, rapidinho, a gente passa uns 10 minutos hoje, que dá. Então, era sobre gestão do tempo. E aí a gente ensinava as pessoas a fazer gerenciamento do tempo. Só um adendo, vai cair. Eu preciso salvar. Então eu vou encerrar. A resposta que eu não perguntei, gente, vocês me mandam de novo que eu vou voltar aqui mais uns 10 minutinhos com vocês, tá bom? Tá bom? Olha o pessoal falando que minha consulta é bem detalhada. Gente, eu vou voltar 10 minutinhos que eu não gosto de encerrar assim não, tá? A gente vai ficar uns 10 minutinhos mais. Então vai cair agora e vocês já voltam, tá? Encerrar.